E aí pessoal, hoje é um dia muito especial, nós estamos aqui com o Juvenal, um dos aprovados do curso de formação de oficiais bombeiro militar. E ele fazia parte aí dos grupos estelares, daquelas pessoas que adquiriram o e-book, né? Adquiriram o e-book CFO Pro, o teu foi 1.0, né, que tu adquiriu. E te apresenta tu mesmo aí. Então, boa noite pessoal, sou o Juvenal e sou engenheiro civil já formado pela UEMA e decidi fazer o CFO Bombeiro Militar agora esse ano. Bacana, olha aí, já é um engenheiro civil. Civil. Bacana. Isso até acontece muito, gente, em algumas turmas, né? Várias turmas, a pessoa já tem um nível superior e presta o CFO, né? Mas assim, eu queria conhecer um pouco assim da tua história. De onde é que veio a ideia de fazer o CFO? Porque tu já falou que tu já era engenheiro civil, né? Sim. Por quê? Porque tu quis fazer o CFO? Então, eu tenho um tio meu que ele é militar também. Então ele sempre me falava, ser militar é bom, ser militar é legal. E eu lembro que na época eu passei para engenharia civil no segundo ano do ensino médio. E para passar no CFO precisa ter a CNH e ser maior de 18 anos. Na época eu passei com 16 anos para engenharia civil, na UEMA. Sim. Então, minhas duas opções na época eram ou engenharia civil ou CFO. Eu passei para engenharia civil e ainda faltava 2 anos para eu poder fazer o CFO. Então eu decidi cursar engenharia civil e fazer CFO agora. Nessa época, né, podia entrar na UEMA com 16 anos, passou com 16 anos então? 16 anos. Porque atualmente não é possível, né? Treineiros não... Tu já tinha terminado o terceiro ano? Não, eu passei no segundo ano ainda. Ah, bacana. Então, pelo que eu vejo, tu já é daqueles caras que já nerd, né? Que já vem estudando muito tempo, assim. Desde criança, tu sempre foi um bom aluno, então. Eu sempre gostei de estudar. E sempre gostou das exatas? Sempre. Então, por isso que tu escolheu a engenharia civil. Mas assim, Juvenal, tu já é formado em engenharia civil. Sim. Tu não vislumbrava seguir carreira na engenharia civil? O que foi assim... Ou tu ainda pensa em voltar para engenharia civil? Como é que parou? Não quero mais ser mais engenheiro. O que foi que decidiu? De onde é que veio esse ímpeto em fazer o CFO? Então, como eu falei, o militarismo sempre foi uma das opções que eu poderia seguir. Sim. Meu tio sempre me guiou bastante dizendo, o militarismo é bom. Aí, por exemplo, o bombeiro militar, o serviço de bombeiro militar sempre foi algo que me atraiu. Salvar vidas e, por exemplo, até o lema do bombeiro é vidas alheias e riquezas a salvar. Sim. Então sempre foi algo que me atraiu. Entendi. Entendeu? E tu pretende, depois de concluir, voltar para a engenharia civil? Eu pretendo trabalhar, conciliar, tentar ver como é que faz para conciliar. Sim. Após a formatura do CFO. Entendi. Porque durante não dá, né? Não tem como. São 3 anos aí bem puxados. Bem puxado, principalmente aí no primeiro ano. Mas assim, quando tu decidiu, né? Quero fazer o CFO, por onde é que tu começou a estudar? Apesar de eu já saber que tu tem uma boa base, né? Porque tu já tinha passado em engenharia civil, mas como é que tu mudou alguma coisa na tua rotina? Quando eu comecei a estudar para o CFO, obviamente, tinham passado 5 anos que eu tinha terminado o ensino médio e tinha muita coisa que eu não lembrava. E, por exemplo, meu terceiro ano foi muito fraco porque eu fazia metade, de manhã eu ia para o colégio, de tarde eu ia para a UEMA e de noite eu voltava para o colégio. Então eu não tinha tempo de estudar, meu terceiro ano foi meio bagunçado. Entendi. É porque tu é uma pessoa muito novo, não fez o terceiro ano, né? Correto, porque tu estava na UEMA, né? E estava nesse... Sim. Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu peguei meus livros do ensino médio, fiz um cronogramazinho e comecei a estudar. Isso foi mais ou menos setembro de 2020, por aí. Tu tinha já quantos anos? Eu tinha 23. 23. Não, 22. Eu fazia 23 em outubro. Já tinha saído da escola, então fazia uns 5 anos? 5 anos, 5 anos, que é o tempo da UEMA. Aí eu peguei os livros e comecei a estudar. Eu vi que tinha bastante coisa que eu não lembrava. Aí na época eu entrei em um cursinho e estudava paralelamente, em casa e no cursinho. Entendi. E online? Presencial? Não, foi presencial, porque na época eu não achei um cursinho completo online. Entendi. Mas assim, tu acha legal estudar pelo online? Ou tu já tentou estudar online? Tu tem alguma dificuldade? Tu sentiu alguma dificuldade?
Ou tu prefere mesmo presencial? Eu prefiro online. Ah, Eu estudei presencial porque não tinha online na época. entendi. Eu prefiro online pela flexibilidade de horário, dá para às vezes acelerar a aula, tipo Sim. 2.0. Por exemplo, às vezes tinha assunto que eu já sabia, bastante de matemática e física. Eu tinha que assistir a aula toda. Se fosse no online, eu poderia pular o assunto ou ir direto só para questões. Exatamente, a gente acaba ganhando muito tempo, né? Não perde deslocamento, indo para cursinho, pegando ônibus. Às vezes a gente tá ali no cursinho, a gente fica conversando, a gente perde muito tempo conversando, sendo que a gente quer estudar, né? E fora os professores, né? Que às vezes tem professor que entra em sala de aula e tem aquele professor que fica conversando, que fica ali e acaba perdendo um tempo, né? E tu não tem tempo, né? Ainda mais tu que fazia engenharia civil, estava terminando, né? Engenharia civil. Eu apresentei o TCC um mês depois de ter começado a estudar para a UEMA. Então, o primeiro mês de cursinho foi o último mês de TCC. Entendi. Então, conciliei um pouquinho também. E teus pais te apoiaram? Não, vai lá, cara, faz. Sempre apoiaram. Sempre apoiaram. Meu pai também, por conta do meu tio ser militar, meu pai também é apaixonado pelo militarismo. Ele não é militar, só que ele gosta bastante do militarismo. Entendi. E assim, tua rotina, tu focou mais em quê? Tu acha que o que foi assim determinante nessa tua preparação, nessa parte teórica? Não sei se era. O que tu mais tu estudou? Qual era a tua dificuldade? O que tu acha que tu... Não, depois que eu foquei nisso aqui, eu acho que isso aqui que é o correto, é o caminho certo. Questões. Fazer muitas questões. Por exemplo, eu lia um pouquinho sobre algum assunto e fazia muitas questões. Sempre questões com o comentário do professor. Porque sem o comentário do professor, eu não vou saber se eu errei, se eu acertei, o que eu errei, o que eu acertei. Então, eu sempre foquei em fazer muitas questões com o comentário do professor. Entendi. E a redação? Eu acredito que foi um diferencial. Por exemplo, eu pulei cerca de 55, 60 posições, só com a redação. É mesmo. Tu passou em qual colocação? 12º. Fez quantos pontos? Pontuação eu não lembro. Eu fiz 28 questões na UEMA e 9,25 na redação. Nossa. E a redação, cara, tu tava lá embaixo e entrou dentro das vagas. A redação ela tem um peso muito importante, né? Tem. E assim, tu fez uma prova que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente estava acostumado com aquela prova da UEMA com 60 questões, né? Quando foi no vestibular passado. Aí nesse que tu fez, tu passou, eram 44 questões e uma redação. Nesse primeiro, quando tu pegou esse choque, tu ficou preocupado com essa mudança repentina assim, por conta da pandemia? Não fiquei, porque assim, mudou pra mim, mudou pra todo mundo. Sim. Então não foi só pra mim que mudou, foi pra todos. Então, eu não peguei, assim, eu tava de pé de igualdade com todo mundo. Sim. Porque todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo ia ter que fazer o mesmo modelo de prova. Então, continuou a mesma coisa. Exatamente. Nesse ponto. E esse é o pensamento, porque agora, né, a UEMA novamente mudou novamente, vai ser 60 questões e uma redação, e muita gente fica preocupada. Mas esse é o pensamento, né? Mudou para todo mundo, vai ser igual para todo mundo. Mas assim, o que tu viu de diferente da prova passada, como era 60 questões, redação, né, com primeira etapa que era objetiva, e depois a segunda etapa era as específicas. Para essa que tu fez, que eram 44 questões e uma redação, tu percebeu alguma mudança? A mudança que eu percebi foi o nível das questões, que vieram bem mais altos. Tanto que, se eu for ver, nas provas, por exemplo, eu acertei 28 questões de 44 e passei para a segunda fase, para ter a redação corrigida. Tirando a média dos outros anos, dos anos anteriores, a prova era bem mais fácil. Tinha que acertar mais ou menos 40, 41 questões para conseguir ir para a redação. Então, o fato de terem diminuído a quantidade de questões, naturalmente eles subiram o nível, porque senão todo mundo ia acertar tudo. Sim. Eu lembro que na época que o Exatas foi lançado logo um pouco antes, né, da prova, né? E eu lembro que os cursinhos apostavam muito em questões bem básicas, né? Não sei se tu chegou a verificar, mas os cursinhos já estavam acostumados com aquelas questões básicas, matemática básica, física não era no nível elevado. Quando veio aquela prova no nível alto, né? E tu já ter uma boa bagagem em matemática, tu acha que isso foi bom para ti também? Porque tu já tinha uma boa base? Eu acho que foi sim, porque, por exemplo, nessa prova que veio mais pesado foi matemática e física. Sim.
eu acredito que o que me colocou dentro das vagas foi matemática e física. Por exemplo, eu acertei as 8. Eram 4 de matemática e 4 de física. Pô, tu fechou, né, cara? Eu acertei as 8 questões. Sim. E eu acredito que isso me colocou muito bem lá na frente. Porque como foi uma prova que veio mais difícil, acaba que ela teve um peso maior. Exatamente. Uma vez eu já conversei contigo muito, a gente conversava muito sobre essas questões, né, como a UEM é calculado. E assim, tu percebe, o que tu percebe nesse cálculo de desvio padrão e média? O que tu considera, o que tu acha que nessa prova que tu fez foi importante? E o que mudou da passada para essa? Levando em consideração exatamente isso que tu falou. Porque a grande maioria dos alunos, né, só recapitulando, a grande maioria dos alunos foi mal, né? A grande maioria dos alunos que fizeram essa prova da passada foi muito mal nas exatas. Ou seja, quem foi bem nas exatas acabou se sobressaindo. O que tu vê em relação a isso e para os próximos vestibulares? Então, a nota da UEM ela leva em consideração o desvio padrão e a média. Eu vejo muitas pessoas falando assim, na internet falando assim: ah, o meu desvio padrão foi X, por isso que não deu certo. Só que não existe o meu desvio padrão nem o seu desvio padrão. Existe o desvio padrão, é igual para todos. A nota da UEM é a média, é a sua nota, seu número de acertos, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Aí ele joga isso aqui dentro de uma formulinha e dá o valor da nota. Ou seja, a média ela tem influência igualmente com o desvio padrão. Por exemplo, se a pessoa acerta 10 questões e a média é 8, a pessoa, entre aspas, perde 8 pontos na nota, porque é a sua nota menos a média. O desvio padrão é só para dividir a nota. Porque, por exemplo, um desvio padrão alto significa, teoricamente, que foi uma prova difícil. Então, como uma prova difícil, muita gente chutou. Se muita gente chutou, interpreta-se que aquela nota deve ter um peso menor. Aí o desvio padrão alto, a nota tende a ser menor, porque teoricamente muitas pessoas chutaram. E o oposto também acontece. E no teu caso, aconteceu te beneficiando nas exatas. Exatamente, porque como teve uma média muito pequena nas exatas, muita gente errou, e a nota é a sua nota menos a média, acaba que como eu acertei muito mais que a média, eu ganhei muitos pontos no que muitas pessoas erraram. Exatamente. E isso muda de prova para prova, né? E eu falo mais, de curso para curso. Exatamente. Né? Todos os cursos é calculado uma média diferente, uma nota padrão diferente. Então, porque depende daqueles alunos que estão fazendo aquela prova, né? E por isso que as pessoas, às vezes, eles erram muito perguntando quantos pontos tu fez? Não importa muito essa questão de pontos, porque vai influenciar a média, o desvio padrão e tudo que o conjunto em si, não simplesmente a pontuação que tu fez, foi 30, se foi... Porque teve casos, né, de pessoas que tiraram 30 e não passaram, gente que tiraram 28 pontos e entraram, né? Exatamente. Eu lembro até uma coisa um pouco engraçada. Uma vez eu li um professor falando, aí ele falou com brincadeira, obviamente, que existem duas coisas que irritam ele. Uma é quando perguntam qual o signo dele, e a outra é quando perguntam quantos candidatos por vaga e qual a nota para se passar no concurso. Ele disse que não dá para saber, porque depende dos candidatos, depende da prova, não tem como saber. Não tem como. A prova que vai acontecer agora, dia 22 de maio, a gente não sabe como vai ser. Pode ser no nível mais elevado, pode ser no nível mais tranquila, entendeu? O que pode decidir pode ser as exatas, que eu tô apostando nisso, né? Eu tô apostando nisso. E o que tu tá apostando, cara? Para esse próximo aí, tu acha que com essa mudança aí que teve, né? Agora são 60 questões e uma redação. Tu acha que vai vir no nível mais alto, mais baixo? Com relação a essa última prova, eu acho que vai vir no nível mais baixo. Não tão baixo quanto estava vindo. Vai vir no nível intermediário. E na minha visão, o que vai continuar importando foi o mesmo que importou na última prova. Matemática e física e redação, na segunda etapa. Redação vai ser o que vai colocar pessoas dentro das vagas na segunda etapa. Entendi. A tua redação, como é que tu estrutura a tua redação? Porque assim, tem gente que já tem um modelo pronto, né? Tem aquela pessoa que já tem um modelo pronto, só chega, troca algumas palavras, já conversei com pessoas assim. Eu não faço assim, mas eu acho que a pessoa ganha até tempo, né, fazendo assim. E tem aquela pessoa já que produz o texto na hora, que acaba gastando muito mais tempo da prova.
Como é que tu faz? Como é que é teu estilo de redação? Então, eu sempre gostei de produzir o texto. Sim. Eu não tenho o texto pronto. Eu tinha uma folhinha que eu fazia tipo um planejamento, eu colocava minhas ideias. Na introdução, vou falar sobre isso e isso. Eu sempre gostei de linkar bastante as obras com os textos motivadores e sempre trazendo para a realidade. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas pecam na prova da UEMA em não falar das obras. As obras são indicadas para serem faladas, e tanto que nos textos motivadores eles induzem muitas pessoas a falarem sobre as obras. Então eu falei bastante das obras, e sempre buscando trazer para a realidade, porque não adianta falar da obra e deixar algo abstrato que ninguém vai entender. Exatamente. E eu, assim, quando eu comecei quando eu fiz o CFO, né, eu não tinha essa noção de que as obras eram tão importantes assim, né? Mas eu comecei a observar, né? Passei no meu CFO, né? E eu lembro que na época que eu fiz o meu CFO, as duas obras literárias, uma delas, né, era A Morte e Vida de Quincas Bergo d'Água, né? E o tema da minha redação, na época eu não percebi isso, o tema da minha redação era alcoolismo na adolescência. E eu percebi uma certa relação, né? Na hora da prova, eu fiquei assim, esse tema aqui é bem parecido com um teor da obra, né? Que falava um pouco sobre esse alcoolismo e tal. E depois de um tempo eu fui olhar tema de redação com obras, tem uma ligação muito forte, né? As obras literárias, quando não é de forma direta, tangenciam o tema de uma forma assim muito direta. Eu já conversei com alguns professores e eles me falaram algo assim. Tu já percebeu algo assim também? Já. Por exemplo, no edital não fala nada, não tem nada que obrigue a UEMA a fazer uma redação baseada nas obras. Porém, desde que eu peguei todas as provas da UEMA, a redação é feita para ser falada das obras. Eles botam o tema, os textos motivadores, tudo induzindo a pessoa a falar das obras. Sempre foi assim até hoje, apesar de não ter nenhuma obrigação de continuar sendo. E essa a gente vê que é tão importante, né, cara? A pessoa lê a obra. E tem gente que vai para a prova sem ler a obra, às vezes lendo um resumo da obra, né? Não só importante na redação, né? Mas também nas provas objetivas, que tem as questões da prova objetiva. Como é que tu estudou? Tu leu as duas obras e fez alguma análise? Como é que foi? Eu estudei as duas obras e fiz uma análise com um professor na época. Uhum. E eu acredito que isso tenha me ajudado bastante, porque a análise ela facilita muito, e as provas da UEMA ela tem muita interpretação de texto. Ele dá um poema e pergunta algo sobre o poema. Às vezes ele pergunta algo sobre a obra que não está nem no poema, a pessoa tem que ter lido para saber. Então, eu acredito que isso me ajudou bastante. Exatamente, E foi um livro bem difícil, que foi Macunaíma. Quem já leu Macunaíma sabe que é chatinho para ler. É chata, é uma leitura bem chata, né? E isso que tu falou realmente é muito importante. Tem às vezes o texto, né? A questão te dá dois textos que se tu lê e não leu a obra, tu vai marcar uma questão. Mas quem leu a obra entende que vai entender outra coisa, né? E às vezes a pessoa... Esse é o diferencial. Esse é o diferencial na hora da prova, né? Por uma questão te coloca dentro das vagas ou te coloca fora, né? E assim, Juvenal, como é que foi o processo de preparação para o TAF, né? Como é que foi isso? Então, eu fiz a prova, antes de fazer a prova, eu já vinha treinando para o TAF, mas pouco. Por exemplo, para eu não ficar 100% parado, eu treinava segunda, quarta e sexta, uma corridinha leve e fazia algumas flexões, alguns abdominais, mas algo bem light. Passado a prova, eu estava confiante que eu iria passar. Eu sempre sou muito pé no chão. Eu não gosto de cantar vitória antes do tempo. Então, por mais que eu tivesse confiante, eu sentia que faltava o resultado final para eu me dedicar completamente para o TAF. Aí, quando saiu o resultado final, que eu comecei realmente a me dedicar para o TAF. Por exemplo, eu comecei faltando cerca de 9 semanas para ter o TAF. 2 meses e um pouquinho. Eu não fazia nenhuma barra e não sabia nadar. Caramba! Então foi um período bem puxado. Eu lembro que foi mais ou menos ali na época da Olimpíada. E estava tendo a Olimpíada, eu brincava. Eles estão na Olimpíada deles, eu vou treinar para a minha, que era o TAF.
Quer dizer que tu nem nada, natação, nunca tinha nem feito nem alguns metros, nada. Assim, no dia que eu cheguei, o professor pediu para eu nadar, o professor da natação. A piscina tem 25 metros. Sim. Eu nadei menos da metade. Entendi. No primeiro dia de natação. Mas então tu já tinha uma noção de natação? Tu já sabia boiar? Ou não sabia nadar zerado? Assim, eu brincava que eu sabia o suficiente para eu não me afogar na piscina. Entendi. Mas nada muito avançado. Então quer dizer que em 9 semanas, né? Em 9 semanas, tu aprendeu, conseguiu fazer os 100 metros. E qual foi o teu tempo? 1,59. Precisava, na tua idade, de quanto? 2,25. Ainda pegou uma margem aí, uma folga aí, né? Então, para natação, como é que tu melhorou na barra desse jeito que tu era zerado, né? Para fazer a mínimo, né? Tu tinha que fazer 4 barras na tua idade? 5 barras. 5 barras. Então, uma das coisas que eu mais agradeço ao Senhor e ao Exatas foi todo o apoio durante todas as fases. Da primeira fase até a última fase de documentos. Todo suporte, auxílio. Por exemplo, o Senhor falou para quem na época, para quem não conseguia fazer nenhuma barra, se pendurava lá em cima e ia descendo devagar. Fiz bastante isso. Eu lembro que todo mundo, por exemplo, minha meta era a seguinte, aumentar uma barra por semana. Eu tinha 9 semanas até o TAF. Então, na primeira semana eu tinha que terminar fazendo uma barra, na segunda 2, na terceira 3 e na nona semana do TAF, tinha que chegar fazendo 9 barras. E todo mundo que eu conversava, ninguém dizia que era possível, que ninguém consegue aumentar uma barra por semana. Mas, por exemplo, eu lembro que na primeira semana eu não consegui fazer uma barra, mas a partir da terceira semana eu consegui. Aí, por exemplo, na terceira semana eu já conseguia fazer 3 barras. Na quarta semana, 4, eu lembro que eu cheguei na semana do TAF fazendo 8. Caramba, foi quase uma barra por semana. A grande dificuldade é mais a primeira. A primeira barra. Quando tu passa da primeira, as outras, até a oitava ainda vai aumentando rápido. Depois a gente vai ruim pra pegar, mas a primeira é mais difícil. Mas depois que consegue a primeira, cara, né? Avança mais rápido, né? Porque até a primeira pessoa não consegue treinar barra. Sim. Ela só faz o exercício de descida. A partir da primeira pessoa consegue treinar a barra e consegue ter uma frequência maior. Entendi, mas tu não tinha uma regularidade na corrida, por exemplo? Tu não fazia um treino, tu não fazia uma corrida na tua vida normal? Assim, eu sempre gostei muito de praticar esporte. Por exemplo, colégio. Eu era o coringa, eu era do time de vôlei, do time de handebol, do time de futebol, tudo quanto de basquete, tudo quanto é time. Só que eu nunca fui um atleta com regularidade. Eu ia mais pela brincadeira. Sim. Eu comecei a praticar mais seriamente mesmo, com disciplina, indo sempre, foi treinando pro TAF. Entendi. E tu acha que tu deveria ter treinado antes? Tu acha que se tu tivesse começado a treinar antes, tu sofreu muito nesse processo? Assim. Porque querendo ou não, foi 9 semanas, eu imagino que deve ter sido sugado pra tu correr atrás disso aí, dessas 9 básicas. Eu acompanhei pessoas do jeito teu também. Lá no grupo tinha gente também que não fazia nenhuma. E alguns tinham reprovado no CFO, pra soldado da PM. E falavam comigo no WhatsApp, tenente, eu não consigo nenhuma, eu acho que eu vou desistir. Eu, rapaz, não, cara, vai, faz isso. Dei a mesma dica, né, dava a mesma dica, me mandava vídeo. E ele conseguiu, né, Mas assim, é sofrido, cara, né? É sofrimento, assim, essas 9 semanas eu acho que não foi fácil. Foi puxado. Eu treinava 2 períodos na época. Foi dedicação integral pro TAF, né? Eu treinava 2 períodos, de manhã era musculação, natação e de tarde corrida. De segunda a sábado. O único dia que eu tinha para não fazer nada era domingo. Porém, tinha alguns dias que eu acordava muito dolorido, que eu mal conseguia levantar da cama. Nesses dias em específico, eu não ia treinar. Porque o descanso é fundamental também, né? Mas só quando eu acordava muito dolorido. E de onde é que tu tirava motivação, assim, pra levantar, mesmo cansado? Era algo que eu tinha que fazer. Por exemplo, uma coisa que eu sempre me considerei bastante foi... Eu sempre fiz o que tinha que ser feito. Disciplina, né? Disciplina, por exemplo. Tem que estudar da página... Por exemplo, da página 10 à página 20. Então, eu ia todo dia e estudava da página 10 à página 20. Eu tenho que levantar para treinar todo dia... Então eu levantava e treinava. Boa parte dos dias eu não tinha disposição para ir treinar.
Porém, mesmo assim, eu ia treinar. Mesmo não querendo? Mesmo não querendo. E tu sempre foi assim? Sempre fui. Desde pequeno. É mesmo? Por exemplo, eu lembro que eu nunca faltei aniversário meu em colégio. Sempre que tinha aula, às vezes, por exemplo, na faculdade, tinha um professor meu que marcava aula feriado na faculdade. 12 de outubro ele estava marcando aula, sábado à noite ele estava marcando aula, sendo que a aula era para ser dia de semana, ele marcava sábado à noite. Tu era dos únicos que estava lá, o primeiro que chegava. Sempre estava lá. Mas foi algo incutido pelos teus pais, ou tu sempre foi assim, ou foi algo que veio de cobrança? De onde vem isso? Assim, meus pais, principalmente meu pai, ele sempre foi muito rígido. Tem uma história que eu conto que eu tinha uma viagem para fazer, já estava tudo comprado, passagem, hotel, ingresso, tudo comprado. Meu pai falou assim, se tu tirar 8 assim, em todas as provas do colégio, durante esse último mês antes das férias, tu vai para a viagem. A média do colégio era 6. Ele impôs eu tirar 8 em todas as matérias. Eu tirei 9,5 e 10 em quase todas. Nunca me esqueci. Na última prova, História, Revolução Russa, eu tirei 7,75. O colégio não arredonda nota, meu colégio. Eu perdi a viagem. Eita, por pouco, né, cara? Eu tirei 9,5, 10, eu até brinquei assim, papai, faz uma média de todas as provas. Ele disse, não, o combinado era todas acima de 8. Aí eu perdi a viagem. E tu falando dessa história, eu lembro da situação que tu tava. Imagina só se tu tivesse reprovado no TAF, depois de ter passado na primeira etapa, né, que é a objetiva, passado na redação, indo lá pra cima, aí tu chega no TAF, reprovar. Eu acho que até isso, né, era uma motivação, né? Era uma motivação, porque, pô, já pensou, eu passei nessa fase aqui que é a que mais reprova, porque tem que falar isso, né? O TAF é muito importante, mas a fase que mais reprova é a primeira. É estudar, é canetão, a pessoa tem que ser bom de exatas, tem que ser bom nas outras matérias, na redação, ele tem que ser bom. E depois de tudo isso, chegar a ser reprovado no TAF, cara, é doído, cara. Né? Com certeza isso é muito ruim. E esse ano muita gente ficou no TAF. Foi mesmo. Eles aumentaram os índices. Antigamente natação era 50 metros. Eles botaram para 100. Barras eram 3 barras, eles botaram para 5. Então muita gente ficou. Porque a gente pensa que 100 metros de natação é rapidinho, mas não é tão simples assim. Não é. Pessoal, eu sei nadar. Aí faz 100 metros aí para ver se... Porque assim, na polícia militar, um CFO antes do teu, um CFO antes do teu era 50 metros. Né? Aí no teu edital mudou para 100, né? Na PM continua 50, né? Mas nem todo mundo que faz 100 metros, cara, não é. Aí a pessoa quer ir para um TAF desse, só porque sabe nadar, acha que vai fazer 100 metros e não consegue, como tu diz. Lá no dia lá, muita gente aprovou. Reprovou na natação. Se eu não me engano, 2 pessoas ficaram na natação, uns 3 na corrida e uns 2 na barra, por aí assim. Em todos. No teu dia, né? Porque foi separado, né? Foi separado por dias? Foi assim, no primeiro dia foi flexão e natação, no segundo dia foi barra e abdominal, no terceiro dia foram 2 corridas, uma de velocidade e uma de resistência. Entendi. E o psicotécnico? Como é que foi o psicotécnico? Assim, o psicotécnico é algo meio... que não é tão legal a pessoa estudar, porque, por exemplo, o ideal é a pessoa ir fazer e responder sinceramente, para que se a pessoa de repente tem algum distúrbio de personalidade ou alguma... Seja descoberto logo ali, não entra nem entra na corporação. Né? Então é responder o que acha que é coerente, né? Sim. O pessoal pede muita dica de psicotécnico. Eu não dou dica de psicotécnico assim. Porque vai que entra... Eu não dou. E muita gente reprovou na polícia militar, reprovou alguns. Se não me engano, foi 2 pessoas reprovaram. No bombeiro reprovou alguém? Que eu me recorde, não, mas eu não lembro. Né? E o que tu achou interessante em estar participando do grupo lá, do Estelar, e o e-book CFO Pro, né, que tu adquiriu? O que tu achou importante, tanto no e-book, quanto ter participado desse projeto e ter entrado nos grupos e as lives que a gente fazia? O que te ajudou? Então, como eu falei, por exemplo, o Senhor ajudou bastante a gente. Era sábado, domingo, feriado, live domingo à noite, fazia live só com a gente.
explicando todas as fases. Então, foi 100%, o senhor sempre estava 100% do tempo disponível. Sempre que a gente tinha dúvida, o senhor respondia. Por exemplo, dúvida sobre o TAF, como o senhor falou, muita gente mandava vídeo para o senhor. A execução está correta? Como é que faz? Na época dos exames, muita gente tinha dúvida sobre sobre alguns exames, algo específico do edital. Então, eu sempre estava tirando dúvida. Na fase de documentos, a mesma coisa. Então, foi muito proveitoso porque teve o suporte durante todo o CFO, durante toda a fase de preparação. E eu percebo que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Que às vezes o edital às vezes é um pouco prolixo, assim, pela primeira vez, né, da pessoa fazer aquele vestibular, aquele processo, ele fica perdido. São muitas fases, né? Muita gente pensa que o CFO é só a prova e já não, mas tem muitas outras fases. E cada uma dessas fases tem uma particularidade, algo que pode ser melhorado, né, para que tu não reprove nessas fases, né? E principalmente, né, tá inserido em um grupo, né? Tá inserido em um grupo ali que vai estar te ajudando, vai estar junto contigo. Eu fiquei muito feliz quando eu mandei, né, o link dos Estelar que compraram o e-book, quem passou, né, aí foram para aquele outro grupo e lá a gente pôde conversar mais, tirar dicas mais individuais. E esse ano eu tenho certeza que vai ser aprovado muito mais pessoas, né, que adquiriu. Inclusive, uma vez tu passou num processo do Exatas, não foi? Eu fiz um teste, eu lembrei agora. E eu fiz uma prova contigo, né, e tu passou tipo num seletivo para ser um monitor do Exatas na época. Que eu estava montando um grupo de monitores para fazer, agora eu tô lembrando disso aqui. E isso é certo, e tu foi aprovado, né? Então quer dizer que o meu seletivo escolheu uma pessoa capacitada. Inclusive tem uma monitora ali, que é a próxima. É a próxima aprovada no CFO, ela vai passar. E assim, Juvenal, eu queria também conversar aqui contigo a respeito dessas mudanças, né, que teve no edital. Tu passou por isso, né? A gente veio aqui de uma prova, seguindo a normal, 60 questões, primeira etapa, segunda etapa, aí mudou para 44 questões e uma redação, né? Então tu sabe como é que esse impacto de mudar. E agora os alunos que estão fazendo que vão fazer dia 22 também pegou o impacto, né, de 60 questões e uma redação. E analisando, né, foi uma mudança assim, muito drástica, porque o aluno, querendo ou não, vai ter menos tempo para fazer aquelas 60 questões. Porque antes ele tinha 5 horas para fazer as 60 questões. Agora ele tem 5 horas para fazer as 60 questões mais a redação. O que tu acha que pode... que mudou e o que tu acha que o aluno deveria fazer para se preparar para essa prova? Então, a gente volta ao que eu falei no começo. Mudou para um, mudou para todos. Então tá igual para todo mundo. E o que eu acho que tem que fazer é continuar a preparação fazendo muitas questões, porque o que passa uma pessoa não é a pessoa saber muito sobre uma matéria, é a pessoa saber muitas questões, saber resolver a questão, porque às vezes a pessoa tem um conhecimento muito grande sobre um determinado assunto, só que nas outras matérias a pessoa é muito ruim e não consegue fazer uma boa prova. Então é estudar bastante a prova da UEMA, como são elaboradas as questões e ser bom em estudar todas as matérias. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, essa matéria aqui eu já sei. E a pessoa acaba pulando. E às vezes aquela matéria, aquela questão foi o que foi determinante para a pessoa não passar. Como é que tu faz para, assim, eu gosto desse estudo aí, né, por questões. Mas como é que tu te analisa? Tu fazia um simulado e como é que tu fazia isso? Fiz o simulado, acertei tantas questões. Como era o teu processo de identificar as tuas deficiências? Como é que era? Então, eu tinha uma planilhazinha que eu fazia, onde eu botava todas as questões que eu fazia, separadas por matéria. Por exemplo, português, eu fiz 10 questões. Dessas 10 eu acertei X, por exemplo. Aí eu sempre sabia qual matéria eu precisava melhorar mais, porque todas as matérias eu fazia uma estatística aonde que eu estava errando mais. E separava por assuntos, por exemplo, história, assuntos, Segunda Guerra Mundial, fiz tantas questões, errei tantas. Então eu sabia qual assunto de história eu estava melhor e qual assunto de história eu estava pior. O mesmo para matemática, para física, biologia, para todas as matérias. Tu mesmo fazia isso por ti? Eu mesmo fazia. Massa.
Porque a gente, aqui no Exatas, a gente tem um processo de monitoria. E os nossos monitores, eles seguem também isso, né? A gente analisa individualmente o aluno e identifica quais são as deficiências dele e procura melhorar aquilo, né, que ele precisa fortificar, né? E tem muitos alunos que não têm uma boa base e às vezes quer pegar questões de alto nível, sendo que ele ainda nem fortificou a base, né? E às vezes isso desestimula. Tu já passou por isso de chegar numa prova, poxa, não sei nada, e às vezes querer parar de estudar porque ele acha que é impossível, né? Já passou alguma vez por isso? Então, algo que eu acho muito importante é sempre seguir a ordem que o professor fala. Porque, como você falou, às vezes a pessoa tenta ir logo para uma questão difícil sem ter uma boa base. E não vai sair a questão. Porque a pessoa não sabe o básico, como é que vai saber o avançado? Então, é algo importante, é seguir o cronograma normalmente dos professores, dos livros, fazer uma boa base e depois passar para questões mais difíceis, questões de vestibulares e aí, assim, por diante. Tu estudava por outros vestibulares, assim, ou só questões da UEMA? Quais os vestibulares, ou se sim, quais vestibulares? Por exemplo, a prova da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela é muito parecida com a prova da UEMA. Questão de estilo, como eles cobram, os assuntos que cobram. Então, o que eu fazia? Eu fiz todas as provas da UERJ desde 2014. No site da UERJ, eles disponibilizam todas as provas comentadas pelos professores da própria UERJ. Então, eu baixei todas as provas e fiz todas as provas desde 2014 da UERJ. E da UEMA também. Desde 2000 e... Da UEMA eu baixei todas que eu achei no site. Acho que foi desde 2006, 2007, por aí. Entendi. E porque tu percebe que a UEMA deu uma mudada, né? Se a gente pegar às vezes prova muito antiga, aí muda um pouco. Mas tu indicaria então de 2016 para cá? 2015 para cá, mais ou menos. Porque, por exemplo, essa última prova ela foi um pouco mais difícil do que as anteriores. Como ela foi um pouco mais difícil, ela lembrou um pouco o modelo de estilo de cobrança das mais antigas. Exatamente. Antigamente o nível era um pouco mais elevado, aí depois deu uma caída, né? E nessas últimas começaram a voltar. Vou pegar aqui uma pergunta aqui do pessoal do Instagram, né? Eu botei uma caixinha de perguntas aqui. A pergunta é: qual foi a etapa de maior dificuldade para ti? Todas. Todas? Todas as etapas. Não, na minha visão não teve nenhuma etapa fácil, porque todas as etapas eliminam. Todas as etapas tem que ter cuidado para não faltar documento, na primeira etapa para não errar questão, na segunda etapa que é os exames médicos. Não pode faltar exame, eles são muito criteriosos lá na hora de olhar os exames. No TAF a mesma coisa com os exercícios, no psicotécnico também. Então, para mim, todas as fases foram igualmente importantes. E se fosse dar um conselho para eles? Uma pessoa que está zerada agora, nesse momento, essa é a pergunta que mais sai aqui. Estou começando hoje, estou zerado, o que eu faço? Muita humildade, disciplina, estudo, muito estudo. Não é fácil, é um curso muito concorrido, mas com muito estudo, disciplina, dá para conseguir. Eu não te perguntei isso, mas eu queria... Foi a primeira vez que tu fez CFO? Foi a primeira vez. Primeira vez. E tu tem alguém perto de ti que já passou no CFO? No CFO, não. Assim, eu tenho alguns colegas, alguns amigos que já fazem o CFO, que já passaram, que eu até mandei mensagem para eles no Instagram, como passar, como estudar, algo similar, eles me ajudaram bastante. Mas assim, da minha família, só meu tio que é do Exército. Mas CFO, bombeiro e polícia, ninguém, não. E como é que foi a tua reação quando tu ficou sabendo? Foi aprovado? Como é que foi? Como é que tu descobriu? E como é que foi a reação tua e da tua família? Sim, foi muita felicidade. Meus pais gostaram bastante, que sempre me apoiaram. Mas assim, o CFO, por mais, por exemplo, passei na prova na prova da UEMA. Mas ainda não passei no CFO. Eu passei na prova da UEMA, ainda tem TAF, tem exame médico, tem uma série de coisas. Aí vem TAF, exame médico. Foi algo que não foi um dia assim, esse dia X passou. Não, foi fase a fase, etapa por etapa, vencendo passo por passo.
É verdade, agora porque na minha época, né, era diferente. Na minha época, eu até gostei de ter mudado, é até melhor ter mudado, ficou melhor, porque antigamente tinha o TAF antes, aí depois que vinham as outras etapas. E isso a gente se desgastava muito fazendo TAF e na hora não passava na prova teórica. Mas a gente tinha essa alegria. Eu passei, em um dia a gente tinha aquela noção de estar dentro do CFO, porque já passou nas fases, né? No teu caso, essa alegria, ela é dividida em vários momentos, né? Tem a alegria da primeira etapa, tem a alegria da segunda etapa, quando tem a segunda etapa, tem a alegria da entrega dos exames, do TAF, de cada dia, né? Porque cada prova é um dia mais difícil que o outro, psicotécnico, e a entrega de documentos também, que é uma etapa muito... Então é dividida essa alegria em vários momentos. Então a família estava todo o tempo aí contigo? Todo o tempo, sempre deram muito apoio, sempre ajudaram, tudo. Se não fosse eles, eu não teria conseguido tudo. Por exemplo, suporte para estudar. Sempre que eu dizia, meu pai, vou estudar, ele nem me chamava para sair, ele mesmo sabia que eu estava estudando, ele não chamava para sair, não fazia nada, ele só deixava eu estudando, não fazia zoada. Tinha dias que ele nem ligava a televisão para não fazer zoada. Aí no TAF, por exemplo, a gente gosta muito de comer besteira na rua, sanduíche, pizza, sorvete. A gente passou 90 dias sem sair de casa para comer besteira. É mesmo? Só focado no TAF. Então, foi algo que eu acredito que tenha sido um dos principais diferenciais. O apoio da família. Por isso que eu fiz uma conversa, uma entrevista com o Lyson também, ele falou a mesma coisa. É uma conquista da família, né? Toda a família te abraça, te dá aquele apoio, né? Te dá aquele suporte. Passar em um concurso de alto rendimento como esse não é uma conquista sozinha. Dificilmente, eu acho que assim, é quase impossível uma pessoa sozinha, sem ninguém conseguir, porque ele precisa de um suporte, ele precisa de um lugar para estudar. E assim, graças a Deus tu tem tudo isso, mas assim, não é a realidade da maioria, né? Tem muita gente que não tem um canto de estudo, não tem um local agradável, é muito zoadento, às vezes tem várias coisas que atrapalham ele. E isso que tu falou é fundamental, cara, preparar o teu ambiente para tu começar a estudar, né? Nas monitorias, os monitores recebem muito isso, né? Às vezes as pessoas querem começar, mas ele ainda não preparou nenhum ambiente para isso. E isso é extremamente importante. Às vezes conversar com a família, né? Chamar para conversar, chamar a família, ó, pessoal, eu quero isso aqui é um objetivo meu, eu queria que vocês me ajudassem. Que às vezes teu pai, ele já tem uma noção que estudar, de como é... Ele é formado, ele tem nível superior? Não, minha mãe tem. Sim, mas ele tem aquela noção que tu precisa de um lugar silencioso, que tu precisa de um lugar tranquilo para estudar, né? Porque tem famílias que não tem isso, né? E às vezes é complicado, né? Aí, às vezes a pessoa tem que procurar uma biblioteca, às vezes em outro lugar para ficar mais afastado para procurar estudar. E assim, eu queria te agradecer por essa entrevista aqui. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo aqui que está ouvindo essas dicas importantes. Dizer que eu me sinto muito feliz, fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que tu foi aprovado lá do nosso grupo. E cada vitória de vocês, eu também, é uma vitória minha, eu me considero, por ter assim, participado de tudo isso. E parabéns, cara. Eu desejo que tu tenha uma carreira de muito sucesso. E ainda mais na minha corporação, né, que eu trabalho também. Muito obrigado, gente, também por todo o apoio, do apoio durante todas as fases e pela oportunidade de falar, para ajudar outras pessoas que querem passar ainda no CFO. E quem quiser mais dica ou me perguntar alguma coisa, é só me chamar no Instagram. Fala no Instagram aí. @juvenaljneto. Só mandar lá que assim que eu ver a mensagem eu respondo. Bacana. E ajuda as pessoas. E isso é muito importante, né? Ajudar. Eu sempre separo um tempo, eu respondo muita gente lá no Instagram, eu procuro responder o máximo que eu posso. Porque quando eu estava do teu lado, lá na época que eu era estudante, eu não encontrava ninguém para me dar suporte. Eu conheci um amigo que tinha passado, só que ele estava no CFO, no primeiro ano do CFO, não tinha muito tempo de eu perguntar como é que era e tal. E na época a internet não era como era hoje, né? A gente não tinha acesso a tanta informação. Então eu sempre gosto de ajudar muitas pessoas, dando dicas em como é que funciona e tal. E é isso aí, mantém isso aí que tu vai ajudar muita gente também. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.